Bom dia, caros alunos. Hoje vamos dando continuidade sobre as principais ordens de importância agrícola. Vamos falar hoje sobre a ordem Hymenoptera. A ordem Hymenoptera que envolve formigas, as abelhas, as vespas. Então, é um grupo extremamente importante, haja vista a importância, por exemplo, das formigas cortadeiras e das abelhas, sendo as abelhas principalmente como polinizadores. Mas também abelhas podem ser pragas, né? Você pegar a apis mellifera, pode ser praga lá na cultura do maracujazeiro. A gente vai falar a respeito disso. Então a ordem Hymenoptera envolve abelhas, vespas e formigas. Desmembrando, vamos dizer, o nome Hymenoptera vem de onde? Vem do grego também, onde hymen significa membrana e ptera asa. Então significa que é um indivíduo de asa membranosa. Hymen, membrana. Ptera, asa. Então indivíduo de asa membranosa. Ela é a terceira ordem dos insetos em termos de importância. Terceira ordem de insetos em termos de importância e do número de espécies. Então, elas são desde indivíduos minúsculos, menor que 1 milímetro, a indivíduos bem grandes, de aproximadamente 70 milímetros. Então, vai de indivíduos bem pequenos, bem minúsculos, até indivíduos bem grandes. O desenvolvimento é semelhante ao que ocorre com os besouros, que a gente viu primeiro, a ordem Coleoptera, a ordem Lepidoptera, a ordem Hymenoptera também é igual. São indivíduos holometabólicos. Portanto, eles têm 4 estágios de desenvolvimento: a fase de ovo, de larva, pupa e adulto. Então a gente vai ver, por exemplo, falar de lagarta lá para os lepidópteros, de larva, besouro, e Hymenoptera a gente fala larva. A gente vai falar larva também lá em díptero. A alimentação são substâncias líquidas de natureza vegetal ou animal. Substâncias líquidas de natureza vegetal ou animal. Claro que nem todos, né? Isso a maioria, já que as formigas, principalmente as formigas cortadeiras, as carnívoras, então elas têm um alimento sólido, né? Mas pega principalmente as abelhas, ela tem uma alimentação líquida. Qual a importância agrícola? Pragas, tem importância como pragas, predadores e parasitoides. Isso na utilização como controle biológico. Pragas, predadores e parasitoides, sendo esse grupo aqui de parasitoides os mais importantes dentro do controle biológico, e mais para frente a gente vai falar sobre isso. Quando a gente for falar de entomologia agrícola, mais especificamente falar do controle biológico, a gente vai estar comentando sobre a importância dos parasitoides, né? Faltou um acentinho aqui. Ordem mais benéfica, é a ordem mais benéfica devido à polinização e à apicultura, a exploração da apicultura. Então, polinização, não só a nossa polinização em termos de alimentação, de espécies usadas na alimentação humana e animal, claro, né? Mas também como indivíduos que polinizam a maioria das espécies das florestas, por exemplo. Então, precisa desses indivíduos polinizadores para a sobrevivência das espécies. Então, hoje você tem muitos documentários, muitos noticiários, muitos trabalhos
falando sobre a questão da morte de abelhas, dos polinizadores, o que isso pode acarretar em termos de perdas ambientais. Esses indivíduos, eles têm ocelos, que variam em número de 3, dispostos em triângulo. Pode ter alguma variação? Pode, mas a maioria está dispostos em triângulo. O que são os ocelos? Lembra, a gente já falou isso lá em morfologia, quando a gente falou de morfologia da cabeça dos insetos. E aí a gente falou de óleos compostos e óleos simples. Os ocelos são os óleos simples. Se você olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Aqui não dá para ver direito, mas você vê um. Provavelmente o segundo vai estar aqui e o terceiro aqui. Aqui você vai ver 1, 2. E aqui do outro lado também tem 1. Então, geralmente em forma de triângulo. Os óleos compostos são bem desenvolvidos, atrofiados ou rudimentares. Os óleos compostos, eles podem ser desenvolvidos principalmente abelhas que precisam ter uma visão muito boa para busca do alimento, já que voa num ambiente externo, precisa ter um olho composto bem desenvolvido. Agora, se você olhar formigas, principalmente as formigas subterrâneas que vivem em colônias no solo, elas não precisam ter um olho bem desenvolvido, já que a maior parte do tempo elas estão no solo. Então, elas se movimentam mais em função dos sensores que elas têm, que nas antenas e outras partes do corpo, que fazem com que elas se localizem. Fora os rastros químicos, né, deixados através dos feromônios. Então, ela não precisa ter um olho com a capacidade que tem uma abelha, que tem uma vespa. O aparelho bucal é tipo mastigador ou lambedor. Então, se pegar aqui uma formiga, ela tem um aparelho bucal do tipo mastigador, com 2 mandíbulas muito potentes, cujo o aparelho bucal completo, ele é todo funcional. Quando a gente pega, por exemplo, as abelhas, se olhar aqui as abelhas, às vezes também tem mastigador. Se pegar aqui as abelhas, ela tem um aparelho bucal tipo lambedor, é como se fosse uma língua que esse indivíduo vai passar lá no nectário para coletar o néctar. Então, um aparelho bucal tipo lambedor. As antenas são geniculadas. Então, se olhar aqui, ó, toda articuladinha, os artículos bem pequenos, clavada, ou seja, ela tem aqui, dá para ver um pouquinho, ela tem a parte basal fina e a parte apical dela é bem larga, então no formato de uma clava. O filiforme como? Ela é estilo aqui da vespa, ela é toda fininha, do início ao final. Então, que a gente chama de filiforme. As pernas são ambulatórias, ou seja, elas são preparadas para andar. Ou seja, os 6 pares de pernas são preparados para andar. E também tem pernas coletoras, que é o terceiro par de perna. Vou pegar aqui o terceiro par de perna, contando da frente para trás, né? A perna que fica mais próximo do abdômen, ela tem uma expansão e tem pelos, como se fosse uma concha. E aí ocorre o início da coleta de pólen, claro, depois o pólen vai grudando um no outro e formando essa bola de pólen, que ela leva para a colmeia para armazenar, que serve como fonte de proteína. Aqui um exemplo, as abelhas. As asas são membranosas, aqui em todos eles, inclusive nas formigas, que geralmente não tem asa, mas no momento da revoada elas desenvolvem asas, Os indivíduos que são criados para fazer a revoada, eles já vêm com asa.
e essas asas também são membranosas. A subordem sínfita, o abdômen é céssio, e nós temos como a família Sericidae, o abdômen é céssio, ou seja, junto. Então céssio ou aderente, que a gente chama, ou seja, uma continuidade do tórax, você tem um abdômen, uma continuidade. Então você não vê uma separação nítida entre tórax e abdômen, só se você pegar e for olhar os detalhes. E sabe, né, que as pernas e as asas estão no tórax, então você consegue ver a separação. A subordem apócrita, o abdômen é pedunculado, ou seja, você tem uma separação entre tórax e abdômen. E aí a gente tem algumas famílias: Equineumonoidea, Chassidóidea, Formicídea, aqui são as formigas, Vespídea, as vespas, e Apóidea. Então, abdômen céssio, sínfita e pedunculado apócrita, só para a gente ver a diferença. Então, esse indivíduo aqui, ó, aqui está o tórax, final do tórax e início do abdômen. Então, você não vê uma separação. Já o pedunculado, você vai ver aqui, ó, uma separação. Então, tem uma pequena ponte, vamos dizer assim, ligando o tórax ao abdômen, que a gente chama de pedúnculo. Pedúnculo vem de pedúnculo de fruta, por exemplo. Então tem essa separação. Menota Sericidae. A gente tinha comentado sobre Sericidae. Um exemplo que nós temos, se você vê a continuidade do abdômen em relação ao tórax. Essa é uma praga extremamente importante, principalmente na região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A espécie é conhecida como Cirex noctilio. Quem já fez a disciplina de... Quem fez engenharia florestal e está fazendo agronomia, com certeza ouviu falar sobre vespa da madeira, vespa do pinus. Então é uma vespa que na verdade é uma praga. A maior parte das vespas são inimigos naturais, mas essa aqui, ela é uma vespa que ataca madeira. A gente vai falar mais sobre ela lá para frente, mas vamos tocar um pouco mais nesse assunto, tá? Eu vou voltar aqui para a gente falar mais sobre ela. Então isso aqui é uma vespa exótica. Ela é de origem, se eu não estou enganado, da Irlanda e também da Austrália. Na Austrália tem ela também. E ela foi introduzida no país. Ninguém sabe se foi da Irlanda ou se foi da Austrália. Quando ela chegou no país, ela entrou pelo Rio Grande do Sul, provavelmente chegando em país vizinho, entrou no Rio Grande do Sul e começou a causar problema em pinos, morte de pinos, já que a vespa adulta coloca o ovo na planta. Quando esse ovo eclode, a larvinha entra e começa a fazer galerias, ou seja, mata a planta. O desespero foi grande, já que a principal fonte de madeira da região sul é o pinus. Uma das para a construção de móveis, caixarias e outras finalidades, né? Então, como no Paraná existe a Embrapa Floresta na região de Colombo, se eu não estou enganado, o pessoal da Embrapa recebeu apoio financeiro, que não foi do governo brasileiro na época, recebeu um apoio do governo americano para fazer toda a pesquisa necessária para encontrar uma solução para essa vespa da madeira, ou seja, uma medida de controle que fosse eficaz.
Então, os pesquisadores brasileiros, claro que para toda praga, quando a gente vai pesquisar uma praga que é introduzida, a gente vai no centro de origem dela, para entender mais sobre essa praga, para que a gente busque uma alternativa de controle. Então, os pesquisadores foram tanto para a Irlanda quanto para... Eu preciso ver direitinho se é Irlanda ou Nova Zelândia. Se eu não estou enganado, é Irlanda. E para a Austrália. Para quê? Para verificar o que seria possível. Por que a população dessa praga nesses dois países ela é baixa e quando entrou aqui no Brasil, a população, entre aspas, os danos. Aqui no Brasil, os danos foram severos. Então, nessa busca, os pesquisadores encontraram duas formas de controlar essa vespa. Com a introdução de uma outra vespa, chamada megarrissa. Foram duas vespas, né? Megarrissa, outra não estou lembrado agora o nome. E um nematóide, que é utilizado como controle biológico de insetos. Esses dois foram introduzidos no Brasil. Estudou-se a biologia, começou a fazer a criação em laboratório, da Embrapa Floresta. E após todo o protocolo ser estabelecido, isso foi passado para os agricultores. Então, hoje, o problema já não é tão sério em relação à vespa da madeira, graças a esse protocolo e esses produtos que foram desenvolvidos pela Embrapa para controlar a vespa da madeira. Agora, voltando, por que os Estados Unidos financiaria uma pesquisa no controle de vespa da madeira aqui no Brasil? Porque são bonzinhos? Não. Eles não estão preocupados se a nossa agricultura vai bem, se não vai. Eles estão preocupados, assim, rezam como a gente faz em relação a eles também. Reza para ter quebra na produção deles para que a gente consiga preços melhores. E eles fazem a mesma coisa. Então, por que eles investiriam na pesquisa para desenvolver um produto para controlar a vespa da madeira aqui no Brasil? Os Estados Unidos estão lá no norte. E nós estamos aqui embaixo, no extremo sul do continente, né? Então, a explicação é uma só. Quando você banca uma pesquisa, ou seja, financeiramente uma pesquisa, você tem direito às informações, os dados coletados, tudo isso. Então, a Embrapa ela não podia excluir os Estados Unidos de ter todas essas informações sem ter que comprar a tecnologia. Então, o que eles fizeram? Bancaram a pesquisa porque em um determinado momento, se essa vespa chegar nos Estados Unidos, imediatamente eles já têm a tecnologia pronta para eles. Eles não vão ter perdas, porque eles estão preparados para isso, já que o Brasil detém todas as informações para o controle da vespa da madeira. Então, só para vocês terem uma ideia. Bem, continuando, aqui nós temos uma outra família, Ichneumonidae. Então, nós temos aqui a família Ichneumonidae, aqui é subordem, tá? Aqui nós temos a família Ichneumonidae e a família Braconidae, tá? Essas duas famílias são micro e menóticos parasitoides. Então, aqui é uma família cujas espécies são importantes no controle biológico de pragas, tanto de ocorrência natural quanto aquelas que a gente cria em laboratório e libera no campo para fazer controle. Principalmente essa aqui, ó, Braconidae. Ela tem um ovipositor longo e visível, glândulas e glândulas de veneno para paralisar a presa. Então, uma característica da família, dessas duas famílias. Ovipositor longo. Nesse caso aqui, você não está vendo nenhum ovipositor longo. Está vendo o abdômen aqui, mas tem representantes que o ovipositor chega a ser quase do tamanho do próprio corpo do indivíduo, ou por onde passa o ovo. É um canudinho por onde passa o ovo. Esse ovipositor, muitas vezes, ela insere num substrato. Por exemplo, a broca está dentro de um tronco, ela enfia o ovipositor nesse tronco até atingir a larva que está lá dentro.
Só para ter ideia da potência que tem. Outra família, a família Calcidoidea, né? Família não, a subordem Calcidoidea. Nós temos aqui como representantes o gênero Trichogramma, muito importante como parasitoide de ovos. Uma espécie Tetractychus gifardianus, todos eles são parasitoides de ovos. Aqui, ó. Ovos de percevejo, ovos de lagarta, ovos de outros insetos, né? Então ela coloca o ovo no ovo do outro inseto e as larvas dela vão se desenvolver com material aqui que seria para desenvolvimento embrionário da espécie, vai servir de alimento para a larva da vespa. Então é um controle biológico extremamente eficiente. Vamos lá, uma outra família que a gente vai estar comentando é a família Formicidae, das formigas. Vamos lembrar assim, já dá o formiga, tá aqui, ó. Então vem vem de formiga, né? Então Formicidae. São indivíduos sociais, onde existe a presença da rainha, dos machos e operárias. Só para ter uma ideia, dentro de uma colônia normal, durante quase todo o ano, só vai existir rainhas e operárias, não vai existir a presença de machos. Então, a sociedade formiga é uma sociedade feminista, vamos dizer assim. É uma sociedade feminina, né? Você não tem mais soldado é fêmea, a rainha é fêmea, a jardineira é fêmea, a cortadeira é fêmea. Todas são fêmeas. Quando inicia o período de chuva, que ocorre a revoada das formigas, aí existe a formação, quer dizer, um pouco antes da revoada, existe a formação de machos. Para quê? Para que ocorra o processo de acasalamento. Tá? Então a rainha, quando ela é acasalada em pleno voo, vai acasalar com um número aí de 8, por volta de 8 machos. E todo o espermatozoide que é liberado é armazenado num reservatório ou numa estrutura chamada de espermateca. Esse espermatozoide ele vai ser viável durante toda a vida dessa formiga, já que ela não acasala novamente. Então, quando ela vai fecundar um ovo, ela libera um pouco de espermatozoide. Então ela vai liberar só quando ela quer. E ela consegue controlar se vai produzir macho, se vai produzir fêmea. Então tudo isso é da rainha. Isso quer dizer que esse espermatozoide vai ser viável e vai ser utilizado pela rainha durante 15 a 20 anos, que é o tempo de sobrevivência de uma rainha, em condições normais. Então, esse indivíduo tem um pedúnculo abdominal com nódulos ou espinhos, que são isso aqui, ó. Aqui o abdômen, aqui o tórax, existe essa estrutura aqui chamada de pedúnculo, que contém nele alguns nódulos que se assemelham, por exemplo, a nódulos de leguminosa, da soja, do feijão, que são os risóbios que a gente fala, né? Então, dentro da família Formicidae, nós temos algumas extremamente importantes. Entre elas, nós temos a ata, o gênero ata, que são as formigas saúvas, cortadeiras, são as maiores. E nós temos aqui está ela, né, a saúva. Ela tem 3 pares de espinhos no tórax. São esses espinhos aqui, ó, no tórax. Um par aqui, um par no meio e um par aqui no extremo do tórax. Então 2 espinhos maiores nas extremidades do tórax e um centralizado, que é bem menor. Sempre 3 pares de espinhos. E nós temos o gênero Acromyrmex, que são as famosas quenquens. Elas são pequenas,
Às vezes você confunde com outros tipos de formiga, mas aí quando você observa ela carregando folha, dá para você identificar que é uma quem-quem. Ela tem de 4 ou 5 pares de espinho no tórax. Então, se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui não dá para ver se é outro, mas bem visível tem 1, 2, 3, 4. 4 pares de espinhos. Cortadeiras. Uma característica das cortadeiras, elas não comem folha. É comum a gente ver em reportagens, na imprensa, o pessoal falando que as formigas estão comendo as folhas de uma planta. Isso é normal a gente saber, a gente vê isso. E na verdade elas não comem. Elas cortam folha, às vezes um pouco da seiva que ela, quando ela está cortando a planta, ela suga. Aquela seiva que ela está cortando, vai um pouco de seiva no aparelho bucal e ela termina sugando. Mas o alimento básico das formigas cortadeiras são fungos, quer dizer, são fungos específicos. Então elas cortam a folha, elas levam para o ninho, e a jardineira, que é uma formiga bem pequenininha, apesar da quem-quem e da salvoceiras formigas um pouco maiores, as jardineiras são do tamanho de formiga lava-pé, bem pequenininha. E elas são as jardineiras, elas vão cuidar do jardim de fungos. Elas cuidam como se fosse um jardim, fazendo poda, mantém sempre baixinho. E elas fazem isso com fungo para manter o fungo sob controle, para ele não se desenvolver sem controle nenhum. Então, além delas cultivarem, elas ainda tiram parte da estrutura e fornecem para as outras formigas que são maiores. Então, elas cortam folhas e utilizam essa folha para cultivar o fungo. Elas mastigam bem a folha, formam tipo uma pasta e anexam ao cultivo de fungo. E ali elas pegam parte da estrutura e fazem a semeadura. Ou seja, esporo, hifas, e colocam ali naquela pasta para desenvolver o fungo. Elas são cultivadoras de fungo. Vamos continuando. Qualquer dúvida, pessoal, depois vocês podem entrar em contato, me perguntar. A gente pode, mais para frente, se quiser tirar mais dúvidas sobre formigas cortadeiras, a gente pode marcar tipo uma webconferência, uma live, alguma coisa para falar bastante sobre formigas cortadeiras. Outra família que pertence a essa ordem é a família Véspide. A Véspide, o nome já fala, são vespas. Os marimbondos, a maior parte marimbondos que a gente vê aí. Os olhos são compostos com reentrância, parece um grão de feijão. Se você olhar, parece um grão. Na verdade, parece um rim, o formato. Nós temos aqui exemplo, né, do gênero Polistes. São os marimbondos que têm ninhos abertos. São esses aqui, ó, ninhos abertos. Nós temos aqui também o gênero Poloíbia, que são ninhos fechados. Aqui, ó, também. Então aqui são representantes. Agora, pessoal, de grande importância que nós temos uma família, que é a família Apoida, que tem a Apis, né? Família Apoida, nós temos aqui, a subordem Apoida. Família Apidae, que nós temos as abelhas. Então nós temos aqui Apis mellifera. Nós temos a subfamília aqui, Apis mellifera, a Melipona, né? Na verdade, Melipona, Trigona, aqui Melipona, nós temos as abelhas sem ferrão, aqui nós temos a abelha com ferrão, Trigona são a abelha rapuá, não sei se vocês já ouviram falar, a abelha jataí também, as Bombine, são quem chama de bombos,
se eu não estou enganado aqui, são as mamangavas. Euglossine, tá? Subfamília são as abelhas que têm brilho metálico, que está aqui, ó. São abelhas solitárias, ou seja, vivem sozinhas, elas não formam colmeias. Então, nós temos aqui a família Anthophoridæ, que são as mamangavas. Indivíduos sociais, uma características. Elas transformam o néctar das flores em mel. As abelhas possuem corbícula. Que é corbícula? Um alargamento aqui da tíbia e de parte tíbia e parte dos tarsos, numa estrutura chamada corbículo, para segurar o pólen para levar para a colmeia. As mamangavas que estão aqui, né, que pertencem a essa família, ela tem escopa, que são pelos na tíbia, uma grande quantidade de pelo que faz com que também ocorra a apreensão desses grãos de pólen. Então, falando da subfamília, né? Desculpa, subordem Apoidea, eles são responsáveis por polinização da maioria das plantas que necessitam de polinização cruzada. São importantes para a apicultura, cujos subprodutos são mel, própolis, geleia real e cera. Então, tudo isso aqui a gente explora, além do aluguel das colmeias para ocorrer a polinização de muitas espécies frutíferas também. Então, são extremamente importantes para a natureza e também para as pessoas explorarem de forma comercial. Então, os vários tipos. Apis mellifera. Trigona é importante na polinização? É. E aqui uma outra, que a gente, as abelhas pequenininhas, né? Então, pega essas abelhas aqui maiores. A trigona, apesar delas serem importantes para a polinização, existem alguns problemas, por exemplo, no maracujazeiro, que a gente vai ver quando for falar de mípide frutíferas, quem já fez, a gente já comentou, que a abelha, quando ela vai visitar a flor do maracujá, ela retira todo o pólen, mas não consegue polinizar a planta pelo tamanho que ela tem. Então ela termina roubando o pólen do maracujazeiro e diminui muito o pegamento dos frutos. A trigona, pessoal, ela é praga em muitas culturas. Em bananeira ela transmite uma bactéria chamada moco da bananeira. Ela ataca abacaxi, perfurando frutos. Ela ataca folhas novas de diversas espécies frutíferas. Ela derruba uma flor do coqueiro. E aí vai, uma infinidade de problemas que elas causam nas culturas. Então, apesar de ser polinizadoras, as pessoas não gostam muito delas, né? Justamente pelos problemas que elas causam também. E para finalizar, pessoal, sobre a ordem Hymenoptera, a gente vai fazer só um apanhado, um resumo sobre essa ordem. Então, nós temos indivíduos pequenininhos até indivíduos bem grandes. É uma característica. As peças bucais são mandibuladas para sugar e mastigar. Ou seja, mesmo as abelhas, ocorreu modificação dessa estrutura de mastigação, que mesmo ela não tendo a mesma função, que tem a mesma característica que tem um inseto como formiga cortadeira, uma mandíbula bem potente, mas ela tem estrutura que funciona para corte, mesmo tendo ocorrido uma modificação, para corte e moldar. As antenas são multiarticuladas, tem vários artículos, frequentemente longas e mantidas para frente. Essas antenas,
que serve como sensores para detectar movimentos, detectar onde está a presa, tudo isso. O tórax possui geralmente 3 segmentos, isso é normal para todos os insetos, ou formando um mesossoma que incorpora o primeiro segmento abdominal, de modo que neste caso o abdômen apresenta um pecíolo, ou que a gente chama de pedúnculo, uma cintura, né? As asas apresentam nervação simples, as asas anteriores e posteriores são acopladas entre si, ou seja, se prendem uma na outra para dar um movimento único, por meio de ganchos, né? Como se fosse tipo um anzol, onde elas se prendem, uma prende na outra para dar um movimento como se fosse uma estrutura só. Localizados na asa posterior, no segundo par de asas, se prende no primeiro. Estágios imaturos são chamados de larvas, com características bem variáveis, muitos completamente sem pernas, para a maioria. Claro que tem aqueles que têm pernas, e todos com mandíbulas distintas, mesmo se a cabeça estiver reduzida, tá? A cabecinha pequena, mas tem mandíbula. Bem, pessoal, sobre a ordem menota é só isso. Nos veremos na próxima aula, onde falaremos de outras ordens.